a importância desse congresso, não só no que tange a conjuntura estadual, mas também nacional, e em especial abraçar as mulheres trabalhadoras da saúde, que evidentemente tiveram um trabalho para chegar até aqui. Aquelas que são mães, aquelas que têm responsáveis, têm que organizar, e parte dela, por conta do que é a sociedade, organizar para poder estar aqui com seus filhos. Eu vi algumas, o Congresso está garantindo creches, então abraçá-las todas nesse início de debate aqui. Nós seguimos com uma crise internacional do capitalismo bastante forte, uma crise que se acentua, que é mesmo que a mídia e os próprios países da Europa tenham dito que a Europa conseguiu sair da crise, não é verdadeiro. A Espanha, que tinha 60% do seu endividamento com capital financeiro comprometido com o PIB, agora tem 100% do PIB está comprometido com capital financeiro. A Grécia elege o Syriza depois de 30 greves gerais e está colocado nas mãos desse governo e do povo lá a ruptura com esse tipo de política que privilegia o capital, o lucro, e bota nas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras o saque das riquezas que nós produzimos. Então, nesse sentido, essa crise atinge o Brasil agora. Nós estamos numa situação de acirramento da crise econômica no Brasil. Se em 2008 ela pegou os países centrais, ela vem agora para a América Latina de conjunto, e o Brasil navega nesse momento na entrada em cena de uma conjuntura de crise econômica, sim. Uma situação que a Jornada de Junho de 2013 já tinha apontado, que é o fim da sensação de bem-estar social. Ali representava o que hoje tem no país. Para a gente chegar na análise política, nós temos que ver quais são os elementos objetivos da realidade que tem levado hoje a setores da classe acharem que o impeachment está certo. Porque tem levado a acharem isso. Por que isso? Nós temos hoje no país uma situação em que 65% de 200 milhões das famílias brasileiras estão endividadas. 50 milhões muito endividadas. Se o Brasil ofereceu crédito a pessoa física, agora a pessoa física não pode pagar. Se ela comprou, ela está endividada. Com a situação da inflação voltando, com a crise energética, com a crise da água, soma-se uma série de coisas, e com arroz salarial, em que as pessoas, hoje, nós podemos afirmar que há um descolamento em massa com o governo federal, com os governos estaduais e com o PT. Portanto, é necessário exigir das centrais sindicais que construam uma greve geral e não um movimento para apoiar Dilma, e não um movimento para negociar. Essa realidade desse atraso do Brasil, do ponto de vista econômico, ele deve ser explicado do ponto de vista de que nós vivemos numa fase atualmente, que é a fase imperialista do capitalismo, o que significa que as reformas, as melhorias, elas não têm mais condições de serem garantidas e serem permanentes. De maneira que a vida, as reivindicações mais elementares de sobrevivência das massas se choca com a existência do capitalismo. Porque as lutas parciais, setoriais, elas são a expressão de um movimento mais geral que vem ocorrendo, que é de ataque e de avanço da privatização, avanço do capital sobre os direitos conquistados, direitos limitados, mas que mesmo assim vem sendo atacado diante da crise do capitalismo e a necessidade de o capitalismo manter a sua autovalorização. Então a necessidade de avançar sobre a saúde, educação, previdência. O Brasil, ele é o segundo país do mundo com mais planos de saúde. Vemos o processo de desnacionalização da AMIL, da Golden Cross. Então essas empresas, inclusive, são financiadoras do governo da Dilma também e controlam as agências reguladoras de saúde. Nós temos que desenvolver uma campanha que é uma campanha unitária nacional pelo fim do sistema privado de saúde. O que significa na prática, não é dizer que temos que, diante da direita, do impeachment e da esquerda governista, esquerda entre aspas, governista,
temos que ter uma terceira via abstrata, temos que colocar claramente quais são as tarefas. Muito se diz, todo mundo aqui concorda, saúde não é mercadoria, mas qual que é a resposta? Como concretamente nós vamos responder que a saúde não é mercadoria? Através da expropriação do sistema privado. Nenhum outro caminho vai resolver o problema da saúde pública, senão a expropriação do sistema privado. Existe uma grande disputa instalada no país quando tem uma crise, que tem a ver quem que vai pagar para essa crise. Nós sabemos que essa crise não é culpa nossa, é culpa do sistema, dos capitalistas, etc. E essa disputa tem dois níveis. Um é a crise das finanças públicas. Quem é que vai pagar pela crise? E a política do governo não é taxar as grandes fortunas, não é taxar as grandes empresas, é arroxo salarial e austeridade contra os trabalhadores. Os cortes que o governo tem implementado, que só na educação são 7 bilhões, tem efeito muito grande. Em vários estados, as lutas que são agora, são quando os estados não recebem dinheiro do governo federal, tem que fazer cortes, e isso gera lutas. Né? Então, não dá para separar as lutas contra os governos estaduais das lutas contra o governo federal, que é a mesma política que está sendo implementada. Mas tem um outro lado também, que é a disputa nas empresas do setor privado. Quem é que vai pagar pela crise? E nós vemos que as empresas começam a demitir trabalhadores, não querem aumentar os salários, etc., que os trabalhadores sejam sacrificados para salvaguardar os lucros das grandes empresas. E essa é uma batalha que só está começando. Né? E nessa batalha o governo tem que ajudar o setor privado também com cortes de direitos trabalhistas, etc. Né? E eles estão contando por isso. Por isso é tão importante as disputas que já foram feitas na GM, na Volkswagen e as vitórias que os trabalhadores conseguiram contra essas demissões. Há uma polarização que já se destacou em junho de 2013, quando uma nova geração foi para as ruas exigindo seus direitos, lutando contra o aumento das passagens, e conseguiram barrar o aumento das passagens em nível nacional. E isso foi importante, porque foi o primeiro grande movimento no Brasil em décadas em qual o PT não foi uma força protagonista no movimento. Então a nossa política tem que ser da construção por uma terceira força, terceira via, independente dos trabalhadores. Nem 13, nem 15, ou com alguns também nem 45. A construção de uma greve geral tem que ter duas pernas. Né? Porque a gente tem que fazer as exigências das direções sindicais, a gente tem que explorar as contradições daqueles que se dizem contra as propostas do governo, mas apoiam o governo, e ao outro lado, fazer uma construção pela base, né? Uma construção pela base, porque é possível numa crise mais profunda que a gente tenha uma situação como na Grécia. Na Grécia, foi a CUT grega que fazia a greve geral. E a esquerda não conseguiam liderar o movimento. E a nossa força vai ser construindo pela base, é aqui que a gente é forte. Então a gente precisa participar nos movimentos, criar espaços amplos para trazer trabalhadores e trabalhadoras que ainda não estão conosco, para fazer essa disputa, para construir uma terceira via, que é pelo direito dos trabalhadores, contra o sistema capitalista e pelo socialismo. Obrigado.